Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é o dom das línguas. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Meus irmãos, começamos aqui com algumas observações do Atos 2, onde relata a vinda do Espírito Santo, conforme essa imagem que nós estamos vendo aqui, né? Ali nos relata em Pentecostes a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. Veja, meu irmão, nós falamos no vídeo anterior que o Espírito Santo vem em auxílio às nossas fraquezas, né? Nós não sabemos orar e nem pedir como convém. E olha só, esses discípulos estavam obedecendo a Jesus, porém com medos, trancados naquele cenáculo, porque afinal de contas prenderam e mataram o próprio Cristo, apesar de Cristo ter ressuscitado com eles. Mas eles ainda continuavam com medo. Essa era a fraqueza deles, expor a sua vida e morrer conforme o mestre pediu. Ainda faltava ali algo para aqueles discípulos. Mas ainda assim, apesar dessa fraqueza, eles estavam reunidos no cenáculo e de repente veio esse Espírito Santo. Gosto de pensar também que o primeiro dom, né, que se manifestou deles foi justamente o dom de línguas. Por quê? Porque o dom de línguas é o primeiro dom, aquele é o sinal visível de quem está recebendo o Espírito Santo em sua vida. Ele já não ora mais de uma maneira normal, ele ora à maneira do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, até mesmo Raniero Cantalamessa nos lembra, ele é o princípio de vida nova, e como princípio, a consequência também é orar de uma maneira nova. E agora essa oração inaugura nos discípulos, eles começam a orar em outras línguas, a falar em outras línguas, e a própria palavra de Deus fala em Atos 2 que eram línguas que, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse e orasse. Nós vamos ver isso lá no versículo 7, que as pessoas que estavam ali vendo aquilo acontecer ficavam impressionadas, ficavam admiradas com essa oração em línguas que o Espírito Santo concedia àqueles discípulos de Nossa Senhora. Já outras pessoas, conforme a gente vai ver no versículo 13, escarneciam dizendo que os discípulos e Nossa Senhora estavam bêbados, estavam lelé da cuca, né? É interessante que nós percebemos também esse mesmo movimento nos dias atuais. Há aqueles que ficam admirados e com o coração aberto às novidades do Espírito Santo, eles veem aqueles discípulos e falam: meu Deus, olha só, que maneira diferente de orar, o que será isso? Que bonito! E eles começam pela ação do Espírito Santo, que também dá o dom da interpretação. Eles começam a entender e afirmam que estão ouvindo as maravilhas de Deus. Como é que eles podem estar ouvindo as maravilhas de Deus se os discípulos estão falando em outras línguas? E interessante, meu irmão, você vai perceber isso se você ler em Atos, que estavam reunidos diversas nações, não era somente os judeus, né? Então, se os discípulos estão falando em outras línguas, no mínimo não estão falando hebreu, estão falando em outras línguas, não estão falando em aramaico. E todo mundo que estava ali, você vai perceber que há nações de Creta, e vão falar de diversas nações, e eles compreendiam que estavam os discípulos orando na sua própria língua. Olha só que manifestação poderosa do Espírito Santo. Particularmente pensar que a primeira ação enquanto igreja foi justamente essa oração em línguas. Tal carisma fez tantas nações reunidas ficarem impressionadas, né? Eu convido você a acompanhar Atos 2, do versículo 1 adiante. Outra coisa que me vem à mente é o volume empregado na oração, não é? Com certeza, para tantas pessoas estarem ouvindo aquela oração, né, escutando na sua própria língua e ali sem microfone, sem nada, aqueles discípulos não deviam estar orando assim, né? Ai, Jesus, abençoa nossas vidas.
Poxa, não, aquilo foi tomado de um entusiasmo enorme, meu irmão. Você há de concordar comigo que aqueles discípulos que estavam trancados no cenáculo, ou seja, até mesmo as paredes e as portas impediam que aquilo que estava acontecendo ali dentro, a oração fosse ouvida por quem estava lá fora. Mas tal foi a manifestação do Espírito Santo, tão estrondosa, né? Até nos diz que foi um vento impetuoso que chegou a orar naqueles discípulos de uma forma tão volumosa que até quem estava por lado de fora do cenáculo ouviu e compreendeu. Olha que maravilha! O dom de línguas é uma maneira espiritual de expressar uma realidade espiritual. Olha só, não há como você compreender com a sua inteligência o dom das línguas. Não, veja bem o que São Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, 12. Ó, aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Você já vai percebendo aí, não é para eu ou para você entender o que alguém está falando ou orando em línguas. Não é para mim ou para você, é para Deus. É isso que São Paulo vem afirmar e começa a partir daí a sua compreensão de que quem está orando em línguas não é para que outro entenda, é para Deus entender. Toda essa realidade natural, toda a realidade natural que nós estudamos, a gente vai para a escola aprender, nós vamos para a escola melhorar a nossa compreensão. Depois disso a gente termina o 2º grau, vai para a faculdade, escolhe uma determinada área natural para conhecer. Exemplo, psicologia. Alguém vai para a faculdade, depois ele vai querer aprofundar mais em alguma área, então ele faz uma pós-graduação. Ele vai querer aprofundar mais naquela área, faz um mestrado, depois faz doutorado, depois faz pós-doutorado. Ao final de tudo isso, ele já aprendeu muito sobre aquela realidade natural. Mas a gente chega à seguinte conclusão: ao mesmo tempo que você aprendeu muito, você se dá a compreender que, nossa, eu não sei tudo. Quanta coisa ainda há por descobrir. E se na realidade natural, meu irmão, nós percebemos depois de tanto esforço que ainda nada sabemos, o que dirá das coisas espirituais, não é verdade? E se nas realidades naturais nós temos toda essa limitação, meu irmão, que sai então nas realidades sobrenaturais. Por isso, meu irmão, nós precisamos que o sobrenatural venha em auxílio a nós. Veja o vídeo As Virtudes Sobrenaturais ou As Virtudes Infusas para você perceber isso, né? Ou também As Virtudes Naturais e Adquiridas. Veja esses 2 vídeos para você perceber como que se dá as realidades naturais e sobrenaturais. E essa ação do Espírito Santo, o dom das línguas, ela faz parte de uma realidade sobrenatural. Por isso, o Espírito Santo precisa vir sobre você agora, para que você possa compreender o que é que perpassa o coração e aqui está orando em línguas ou falando em línguas, né? É exatamente isso que faz o Espírito Santo. Não se compreende essas realidades sem o auxílio do Espírito Santo, né? E assim diz Paulo em 1 Coríntios 2,14. Olha só que versículo que nos dá a entender o quão é necessário para nós que o sobrenatural venha auxílio a nós, que fazemos parte das realidades naturais. São Paulo vem dizer assim: mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito de Deus que se deve ponderar. Tá vendo, meu irmão? Por isso é necessário que venha sobre nós o dom do entendimento, que nos faz captar a verdade sobre as coisas. O dom do entendimento, gente, veja isso, esse vídeo, ele nos faz compreender as coisas, a verdade por detrás das coisas naturais, que aí vem pelo dom da ciência, e também o dom do entendimento vem fazer captar as verdades sobre as coisas divinas e sobrenaturais. E aí perpassa o dom da sabedoria. Por isso, nesse momento, para falar do dom de línguas, por isso que muita gente se confunde e vira uma polêmica. Por quê? Porque para ponderar as coisas espirituais, nós precisamos do Espírito Santo pelo dom do entendimento. Essa resposta de Paulo esclarece corretamente o que acontece em Pentecostes. Lá em Pentecostes, uns ficavam maravilhados porque estavam vindo as maravilhas de Deus.
Essas pessoas estavam sendo tomadas pelo dom do entendimento e o Espírito Santo estava derramando também sobre eles, né? O Espírito Santo estava derramando o dom das línguas nos apóstolos e discípulos e Nossa Senhora reunidos no cenáculo conforme essa imagem. Mas o Espírito Santo também estava derramando o dom do entendimento naquelas pessoas que estavam lá fora. Só que todas se abriam? Não. Por isso que tinha alguns escarnecendo. Ah, tá todo mundo bêbado. Ah, tá todo mundo chapado a essa hora do dia. E essas pessoas com certeza não estavam sendo abertas ao dom do entendimento que o Espírito Santo também estava derramando, né? Interessante nós observarmos que quando a gente está orando em línguas, as pessoas que estão ouvindo, se a oração realmente é em línguas, a tendência é que as outras fiquem maravilhadas. Olha só, Atos 2, 1 a 4. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Veja, estavam todos cheios do Espírito Santo. Quando acontece isso, o Espírito Santo ora na pessoa. Isso é um sinal visível e audível de que o Espírito Santo está permanecendo, está se fazendo presente naquele coração. E é por isso que aquele coração, então, já não ora mais conforme o vernáculo, né? Como eu estou dizendo a você em português. Aquele coração começa a orar em uma outra língua que o Espírito Santo concede à pessoa. Veja, o dom das línguas é um dom de oração, é um presente. Dom é um presente, é uma graça especial. O nosso coração ganha esse presente do Espírito Santo. E como vemos, essa presença ela é visível. Você está vendo alguém orar em outra língua e você está ouvindo alguém orar em outra língua. E isso causa alegria, tanto para quem ora quanto para quem ouve também. Veja, essa presença visível e audível inundou o cenáculo e surtiu um efeito no interior das pessoas que estavam ouvindo, que estavam presenciando, como diz em Atos 2:37. Acompanhe esse versículo. Veja, quando o dom em línguas é verdadeiro, ele causa alegria e compunge o coração de quem está ouvindo. Olha só, ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração. Procura no dicionário o que significa compungir, né? Para você perceber o que significa essas coisas. Tais pessoas foram impulsionadas pelo Espírito Santo a desejar experiências que os apóstolos e Maria vivenciaram. Compungir é isso, é você sentir-se impulsionado a passar pela mesma experiência que os apóstolos e discípulos passavam. Quem está orando em línguas de verdade, que não queira se mostrar aos outros, eu sei orar em línguas. Não, quem está orando, quem está sendo tocado pelo Espírito Santo e orando numa língua que o Espírito Santo concede, a tal oração impulsiona quem está do lado a desejar a mesma experiência. Veja, irmãos, quando a gente está orando em línguas, não é a nossa inteligência e o nosso intelecto que está em ação. A gente falou isso, né, naquele vídeo, porque temos dificuldades em orar. Vou deixar esse vídeo aí para você ver. A oração não é uma coisa intelectual, não é uma atividade intelectual, ela é uma atividade do coração, ela é uma atividade do afeto. Quando a gente está orando em línguas, não é a nossa inteligência que entra em ação. Da nossa parte, a gente solta o ar, a gente mexe a língua, a gente mexe a boca e nós produzimos os sons. Humanamente falando, no dom de línguas o que acontece é isso, mas o conteúdo da oração em línguas, esse conteúdo faz toda a diferença, porque ela vem do Espírito Santo, vem de uma inteligência sobrenatural, divina, ilimitada. Não, por isso que a gente não sabe orar como convém, porque a nossa inteligência é limitada. Nós não conseguimos captar tudo que nos cerca, tudo que nos rodeia. Por isso esse Espírito Santo, quando ora em nós, esse conteúdo que ele ora é poderoso. O nosso coração palpita, o nosso dom da essa nossa inteligência é visitado pelos dons espirituais, inclusive o dom do entendimento, o dom da sabedoria, e nós começamos a sentir o divino movendo dentro do nosso espírito, né? Então, quando você está orando em línguas, você na verdade deixa o Espírito Santo te possuir e o conteúdo da oração dele vai tomando, vai expressando através desses sons inefáveis que vão acontecendo. Nesse momento, o que atrapalha em nós é o nosso orgulho, é a nossa autossuficiência e vaidade. Essas coisas são a barreira em oração em língua.
Eu quero entender o que está acontecendo. Não, peraí, como é que é? Não, eu quero saber. Essas coisas só atrapalham. Né? Monsenhor Jonas Zabib vem dizer assim, ó, na oração em línguas, o Senhor nos humilha. Ele nos diz assim, ponha-se de lado, porque agora eu vou agir. Não me atrapalhe mais. E o Espírito Santo entra em ação orando em nós. Veja, nesse momento nós somos convidados a nos colocar de lado. Você deve reconhecer, realmente, eu não sei, eu não sou, eu não aconteço. O Espírito Santo vem auxiliar a minha fraqueza. No último vídeo, né, nós estávamos falando sobre os gemidos inefáveis e nós falamos das tantas fraquezas, inúmeras fraquezas que nos atrapalham, que nos fazem perder o relacionamento com Deus. E o Espírito Santo vem e auxilia a nossa fraqueza. E agora, mais do que nunca, essa fraqueza do orgulho e da autossuficiência que quer entender, que quer compreender tudo, e nós temos que agora nos colocar de lado e realmente permitir que o Espírito Santo, de uma vez por todas, derruba todas as barreiras que possam impedir um coração de adorar verdadeiramente, de orar diretamente a Deus. Com certeza, orar em língua não é entrar em transe. Se isto ocorre, não é Deus. Não é o Espírito Santo. Não é entrar em transe, dar chiliques, não é nada disso. Não é essa gritaria que muitas vezes a gente vê. Nós vamos ver no dom da língua, na vida dos santos, como é que os santos faziam as suas orações em línguas. Muitas vezes você vai perceber que é o contraponto daquilo que se presencia em muitos lugares. Né? Apesar de que Pentecoste, aquela oração em línguas foi tão volumosa, mas não era uma coisa escandalosa. Era uma coisa harmoniosa. Por quê? Porque o nosso Deus, segundo o que mesmo São Paulo fala em algumas de suas cartas, o nosso Deus é Deus de paz e é Deus de ordem, Deus de harmonia. Né? Então não é exibicionismo e nem demonstração de habilidades espirituais. Quando você vê isso e você vai ficando na dúvida e vai ficando inquieto, pode ter certeza que isso não é de Deus. Nós vamos perceber pelo carisma do discernimento dos Espíritos como é que o Espírito Santo vai revelando a sua ação em nós. Nós vamos sentindo paz, nós vamos sentindo alegria aqui dentro. Oração em língua, então, não é dar chilique, não é exibicionismo, não é essas coisas que nós acabamos encontrando em alguns lugares, né? É devido a esses erros que o dom das línguas perde credibilidade até mesmo no magistério da igreja, né? Nós vamos ter alguns testemunhos de oração em línguas. Você vai perceber que tem bispo que fica impressionado quando as pessoas realmente estão orando em línguas. Enquanto exibicionismo e querer se aparecer demais é reprovado até pelo magistério da igreja. Pois é, meu irmão, às vezes as pessoas que não gostam muito desse assunto de oração em línguas falam assim: por que orar em línguas se ninguém entende? Esse é um dos principais argumentos de quem não aprova a oração em línguas, que reprova a vivência da renovação carismática, né? Veja, né? Mas não é mesmo para os homens entenderem, né? Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 14, 2, ele vem dizer assim: aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Então, ou seja, o carisma, mais uma vez a gente cai no perigo do intelectualismo, né? O carisma do dom das línguas não é para que as pessoas entendam, é para que Deus entenda. É uma oração que o Espírito Santo faz e ora em nós diretamente a Deus. Orar é isso, é falar com Deus diretamente. É isso que é oração em línguas, não é? Monsenhor Jonas Zabib até reforça assim, meu irmão. Acredito que o Monsenhor, ele é pontual nessas palavras que ele diz e compartilho com você agora, ó. Assim como nossa alma se manifesta aos outros por meio do nosso corpo, falando e gesticulando, né? Aquilo que está dentro de nós, por exemplo, um namorado que vai se declarar para a namorada, ele fala isso através de uma palavra carinhosa, através de um abraço e um beijo. É assim que a nossa alma está se comunicando com as outras pessoas. A nossa alma igualmente se manifesta a Deus por meio do nosso espírito. Por estarmos mergulhados no Espírito Santo, ele fecunda em espírito o nosso espírito que ora a Deus. Então, dos nossos lábios brotam sons não da inteligência,
mas do Espírito e nem nós entendemos, tá vendo? Eu espero que você tenha compreendido, que o Espírito Santo tenha derramado o dom do entendimento para você perceber. Quando você está querendo dizer a alguém que você gosta, você abraça essa pessoa. A manifestação do sentimento que está aqui dentro da nossa alma vai até a pessoa pelos gestos corporais. A manifestação que o nosso espírito está em comunhão com Deus e mergulhados no Espírito Santo é esse dom das línguas, é esse sinal visível e audível de que a nossa alma está cheia do Espírito Santo. O dom das línguas revela um mundo sobrenatural. Assim, orando, promovemos uma maravilhosa união entre o céu e a terra. Por isso que São Paulo dizia que a oração em línguas é a oração dos anjos, é a oração do céu, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e as dos anjos. Assim começa a carta, o capítulo 13 da primeira carta de Coríntios, né? Você pode olhar lá que vai estar assim. Eu acredito que se você foi despertado pela curiosidade sobre a oração em línguas, você deva procurar agora um grupo de oração da Renovação. Procurar lá as pessoas que coordenam, as pessoas que se reúnem nesse grupo e começar a conversar com eles. Procurar um encontro de dons e carismas para você se aprofundar. Eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito disso, espiritualmente falando, né? Tá? Então eu vou deixar aqui um link aqui no final, que é uma canção do Nando Mendes, né? Você vai perceber que é uma canção do Espírito Santo. Vai orando, vai permitindo que o Espírito Santo ore através de você. Nós terminamos esse vídeo aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.